E é a igreja contemporânea resgatando os valores familiares pela palavra. Amém? Amém ou não? Amém. E para tanto eu queria convidá-los que abrissem a sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Juízes. Aleluia. Juízes capítulo 5. Versículos 15 e os que se seguem, assim nos diz a santa palavra de Deus. E ele disse: ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, 17 estamos. 6, desculpa, falei 5, né? Perdão, 6. Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos e uma éfa de farinha. A carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe-os sobre esta penha e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos, e então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi, de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente. Toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fê-lo de noite. Amém? Irmãos, trago alguns pensamentos para a nossa meditação neste dia sobre o resgate dos valores familiares através da palavra revelada de Deus. É muito importante, e nos nossos dias, mais que tudo, permanecermos fiéis à palavra de Deus, não perder o foco da palavra de Deus. Sei que vivemos em tempo de crise. O tempo que viveu Gideão, se manifestavam os juízes exatamente no tempo das crises. Tudo estava pacificamente, quando tudo estava bem, debaixo da bênção do Senhor, não tinha ninguém que se levantasse sobre o povo. Era Deus diretamente tratando com o povo. Mas quando chegava a crise espiritual, que geralmente se manifestava de forma nacional, quando havia perigo da nação, quando havia perigo do povo ser dominado,
era tempo de se levantar um juiz da parte de Deus para trazer o povo novamente à presença do Senhor. Mas quando nós falamos de restauração, nós usualmente pensamos na restauração através dos primeiros, dos mais velhos. E o que nós estamos vendo hoje na palavra de Deus, nesse caso específico, é que a restauração de Israel veio pelo filho e não pelo pai. Nós percebemos que toda a nação estava em crise. Gideão, não é? Para poder viver segundo a palavra e viver segundo a vontade de Deus, os irmãos ensinam nas escolas dominicais, nos cultos de ensino bíblico, estamos sempre dando as características, não é, da vida de Gideão no que diz respeito ao seu comportamento, não é? E principalmente antes do tempo da visitação, a sua persistência naquilo que lhe dizia respeito. A sua visão era a visão da sua família. A sua visão era a visão do seu sustento. A sua visão era uma visão de superação, mas uma visão de superação para si mesmo, não é? Como diz algumas partes do nosso país, cada um cuidando do seu quinhão, não é? Ele estava cuidando do seu canto, ele era criativo, ele não se permitia parar por causa das circunstâncias. Ele buscou na criação a forma de superação. Tempo de crise é tempo de buscar superação. Por que estamos dizendo isso? Porque hoje nós sabemos que há uma crise espiritual. E vínhamos dizendo, comentando agora mesmo no carro, quando vimos para cá, de um irmão que ficou estupefato com a quantidade de pessoas batizando um americano no Brasil, né? Uau, da onde veio todo esse povo? A pergunta é: da onde veio todo esse povo? Do mesmo lugar que o povo dele está, das ruas, das casas, não é? Onde está a necessidade? Dali veio. Então, em tempo de crise, é tempo de superação. E para superar é necessário criar. Se nós nos atermos às limitações que nos são dadas, no que é a exposição da palavra de Deus, no que é o ânimo acerca da palavra de Deus, eu não sei você, mas quando nós tratamos com as novas gerações neste país, nós ficamos quase que desanimados. Tal é a mentalidade que, não na igreja, mas fora dela, tem se colocado na sociedade acerca da palavra de Deus. O ânimo em relação à palavra de Deus, a forma que eles enxergam a palavra de Deus. Ora, se não é pela palavra, não há restauração espiritual. Se não é pela palavra, irmãos, pode haver movimento, pode haver uma série de coisas, mas não uma restauração espiritual. Restaurar, não é? É às vezes mais difícil do que criar. Amém, irmão? Do que edificar novo. Quando você pega, e quem trabalha em construção sabe disso, algumas coisas para restaurar, que trabalha, basta você lixar, resolver pintar a sua casa, renovar a pintura da sua casa, não é? Quando a parede é nova, ela está lisinha, você passa os testes lá e tal, mas quando ela é velha, está irregular, você tem que fazer um trabalho dobrado. Restauração custa mais. Restauração custa mais. E vou repetir pela terceira vez: restaurar custa mais oração, custa mais jejum, custa mais estudo da palavra, custa mais disposição, porque aquilo que já está acomodado. Amém? E a situação de Israel era tão séria, tão grave, que a própria casa de Gideão, o seu pai, tinha se desviado completamente. O seu pai estava totalmente fora da presença de Deus. Embora ele estivesse fora, Deus não estava ignorante acerca dele, né? Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, como nós temos lido nesta manhã. Já o pai de Gideão estava com os altares a Baal feito dentro da sua própria casa. Irmãos, quando não há renovação contínua na palavra, os baais e os altares são levantados dentro da casa.
Amém ou não? Eu voltei para mim ou não, eu tinha desistido disso. Geralmente se levantam os Baais dentro da própria casa. Os Baalins, os pequenos. Eu tive na Universidade de Chicago, tem lá o Museu Oriental de Chicago, e você tem lá o Baalim real, que eles acharam na arqueologia. Tem lá um outro, as estatuazinhas que eles usavam do povo cananeu. Eles escavaram e acharam. Coisa feia, irmão. Coisa horripilante, mas está lá, e era aquilo que eles punham em casa. Passam a trazer para dentro de casa. Quando, irmãos, nós nos acomodamos, por que Israel entrava em crise? Pela acomodação primeira. Se acomodava às circunstâncias, permitia a mistura, ia entrando, ia se aceitando, e daqui a pouco eles estavam dominados e as nações crescendo, e por isso está Gideão tendo que usar a sua criação com o dobro de esforço no trabalho que realizava. Eu não sei se isso não ocorre, de vez em quando a gente não nos encontramos fazendo o dobro, o triplo de esforço para o mesmo trabalho que você sabe que despende menos esforço. Não sei se essa é uma experiência minha somente, mas algumas vezes temos que parar. Por que eu estou batendo trigo no lagar? Por que é que eu estou batendo trigo no lagar? Por que não está custando tanto? Onde é que estão os balaíns? Onde é que estão os Baals? Onde é que está a mistura? Onde é que está, pois, a falta da bênção de Deus? Que eu estou fazendo, querendo o mesmo resultado, trabalhando e produzindo pela mesma coisa, mas parece que numa situação imprópria, não é? Malhar trigo no lagar vai custar mais, né? Nós, na escola dominical, desde criança, aprendemos o que é o lagar, o tamanho dele e o lugar de se malhar trigo, né? Se requer mais espaço, se requer lugar apropriado, mas como não se podia, porque o inimigo roubava, e não é esse também que nos faz, irmãos, às vezes estar mais cuidadosos no nosso ministério, medo que o inimigo roube os produtos do nosso trabalho? Não é exatamente isso que ocorre muitas vezes em nossas igrejas? Se trabalha tanto, mas parece que está se malhando trigo no lagar e você não vê o resultado, porque precisa tirar os deuses estranhos, precisa novamente erguer o altar de comunhão com Deus, como fez Gideão. Gideão está ali perdido no seu trabalho, quando o anjo do Senhor se apresenta a ele. E aqui temos, segundo os teólogos, não é? Uma teofania de Cristo no Antigo Testamento. Uma linha de teólogos não é como a gente crê. Ponto pacífico isso. Alguns não aceitam essa interpretação, que é a manifestação de Cristo no Antigo Testamento, mas nós cremos, amém? Que seja, até porque está claro aqui, né? O que ele faz com o que Gideão traz para ele em oferta, a maneira que ele o consome. Não é? Anjo não recebe adoração, anjo não pode receber oferta. Quem recebe oferta e adoração é somente Deus. E vejamos que Gideão estava tão preso no seu desejo de superação que ele não percebe que é o anjo do Senhor, e dialoga com o anjo do Senhor, conversa com ele. Geralmente, quando estamos no estado de frieza espiritual, nem as intervenções de Deus no nosso ministério, na nossa vida, na nossa liderança, nós percebemos ao primeiro momento. E como Gideão nos surpreendemos: era Deus trabalhando e eu não vi. Era Deus fazendo e eu não percebi. Porque estamos malhando trigo no lagar, porque estamos envolvidos na questão de superação, não é? Independizada da ação de Deus. Irmãos, não há superação que seja profícua sem a intervenção de Deus. Existem resultados positivos imediatos, mas não efetivos ou eficazes. Mas quando Deus põe a mão, Deus muda todas as coisas. Embora Gideão tenha se intertido no que era o seu sustento, no que era a sua superação, Deus não tinha perdido o seu propósito, o seu plano para Israel. Ele precisava de um homem com as características de Gideão.
O bonito, quando estudamos a vida de Gideão, é descobrirmos como Deus trabalha as nossas qualidades, as nossas fortalezas. Apesar de muitas habilidades, o Senhor conta nossas habilidades, não porque Ele não possa, mas Ele quer aprimorá-la e usá-la para a glória do seu nome e o estabelecimento da sua obra. Uma das coisas mais fascinantes que nós vemos nisso é a história dos apóstolos. Quando você vê o perfil de cada um deles, de um Pedro, de um Paulo, não é? Como Deus usa, pois, a qualidade de cada um deles, não antes de revelar a sua inutilidade, não antes de fazê-lo conhecer a sua inutilidade, porque às vezes nós nos confiamos só na nossa qualidade, mas diante de Deus nós somos inúteis. Agora Deus, nas nossas qualidades, Ele faz obra tremenda, irmão. Ele faz até andar sobre as águas, como Pedro andou com Jesus. Amém? Por isso que Pedro aprende rapidinho. Ele diz: Senhor, se és tu mesmo, manda-me. Eu tenho confiança plena que se és tu, eu consigo andar e fazer contigo. Senão, não. E Gideão, nesse breve diálogo que nós lemos aqui, quando ele é chamado ao Senhor, pelo Senhor, quando Deus revela o seu propósito para ele, a primeira coisa que ele se compara é a família. Eis que a minha família é a mais pobre. Como vou fazer, Senhor? Veja que a visão de Gideão está novamente focada nos recursos, no esforço, não é? Em condições físicas de realização. A minha família é a mais pobre do povo e da tribo de Manassés. E além de tudo, eu, o menor da minha casa. Diga: o menor da minha casa. Quantos menores da casa nós temos aqui nessa manhã? Quantos são os menores? A casa já não era forte segundo os olhos dele. E ele ainda era o menor. Mas se ele era o menor e estava malhando o trigo no lagar, o que estaria fazendo os maiores? Não sabemos. Acho que nada de destaque, porque a Bíblia não fala. Mas Gideão estava. Gideão estava agindo. Gideão estava realizando. Amém? Gideão estava fazendo. Meu querido companheiro que está aqui hoje, você pode se julgar o menor dentro do ministério, dentro da sua casa, mas saiba, o Senhor é contigo e Ele provê os recursos, Ele potencializa os recursos que estão em ti. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos tem e pode dizer amém nesta manhã? Eu sou o menor. Aí o Senhor diz para ele a resposta no versículo 16: porquanto eu hei de ser contigo. Eu gosto de Deus porque Deus não tem dúvida. Com Deus, as coisas de Deus não tem dúvida. Porquanto eu hei de ser contigo. Ele não fala: se você quiser você vai ferir, se você quiser você vai fazer. Não, tu ferirás os medianitas. Um exército pequeno, 32 mil, para quem era o menor da casa, para quem era da menor tribo. Isso mostra quando nós nos comparamos à obra que Deus tem para realizar através de nós e começamos a procurar os recursos em nós mesmos. Esqueça, o recurso não está em você, o recurso vem da presença de Deus. A habilidade é sua, mas a capacitação vem de Deus. Ele usa a tua habilidade, mas a capacitação é Ele que dá. Porque a tua habilidade sem a capacitação dele é insuficiente para a realização. Agora a sua habilidade, junto à capacitação dele, o resultado é garantido. Tu irás e tu ferirás. Bendito seja o nome do Senhor. Quantas vezes Deus tem revelado planos a nós, irmãos, em nossas cidades, em nossos departamentos, e nós às vezes queremos desfazer como Gideão. Senhor, mas não dá. Se não dá, confia nele. Aleluia. Espera nele, com certeza de que ele fará. Amém? E aí Gideão começou a perceber quem é o que falava. Irmãos, aqui tem uma coisa muito importante sobre a identificação da palavra. Até aqui a conversa era algo que Gideão ainda não tinha conseguido entender plenamente e espiritualmente falando. A esfera espiritual para ele ainda estava
um pouquinho nebulosa. Mas aí ele disse: agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que fala comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e ponha perante de ti. Aqui Gideão começa a perceber quem é que está falando com ele. E ele começa a reviver a palavra dentro do seu coração. Ninguém pode se apresentar diante de Deus com as mãos vazias. Eu vou buscar o meu presente, eu vou buscar a minha oferta, Senhor. Não te apartes, não vaias daqui, fique. Se és tu, eu quero voltar para te oferecer sacrifício. Ele começa a sair da esfera natural e começa a adentrar no que é propriamente a esfera espiritual. Não adianta queimar pestana. Não sei se esse dito existe em todo o Brasil, mas pelo menos em São Paulo existe. Quantos conhecem queimar pestana? Não adianta você queimar a pestana procurando solução através da sua própria condição. Não, a solução para a obra de Deus quem tem é Deus, porque a obra é dele e você é dele. Agora, vá aos pés do Senhor, oferece o teu sacrifício, entrega o teu coração. Mas eu já sou crente, pastor. Não é entregar o coração para ser salvo, é entregar o seu coração para que Deus complete e faça a obra total como ele quer e não como eu e você queremos às vezes. Porque às vezes nós planejamos, às vezes nós fazemos, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Que bom, o planejamento é bom, tem o seu lugar, deve haver sempre, mas a prioridade é de Deus. A direção é de Deus. O próprio apóstolo Paulo passou por essa experiência. Ele planejava e o Senhor o impediu. E o que ele planejava era ruim? Não, é bom. Era necessário? Sim, era necessário. Tinha almas para ser salvas. Mas o tempo é de Deus, não é nosso. O tempo é de Deus. Nós acabamos de passar por uma experiência em Chicago. Esse domingo passado a igreja celebrou lá nossa boda de prata. Nos fizeram uma surpresa. Chegamos para a escola dominical, estava tudo decorado lá. Os irmãos fizeram a festa nossa de boda de prata. E um dos pastores que há algum tempo fez parte da diretoria, quando nós chegamos lá, contemplou o terreno que Deus nos deu. Terreno pequeno, pegado à igreja. Falou: pastor, como é bom andar no tempo de Deus, né? E meu irmão, é muito bom. E econômico. E quando nós chegamos lá, nós vimos aquele terreno e os nossos olhos queriam, né? De toda forma aquele terreno. E era bom, era para futuro expansão da igreja? Sim, era. Mas quando nós fomos perguntar para o homem, ele queria $180 mil. Um terreno de 25 por 75. E eu fui perguntar, porque eles disseram que no passado era 90 mil, alguma coisa. E quando fomos ver era 180 mil. Irmão, eu fiquei triste por Deus. Eu passei mais de 5 anos tentando comprar aquele terreno. E não consegui. Meu Deus, não é possível. Todos os seus servos compram. Onde é que está o Baal na minha vida? Onde é que está esse altar e esse touro que impede que eu não consigo comprar um terreno para a expansão da tua casa nesse lugar? E o Senhor fechou as portas. E não conseguimos de forma alguma. Passaram-se um tempo, fomos procurar novamente o homem, ele queria $120 mil. Baixou 60 mil. Glória a Jesus. Mas cadê dinheiro e condição de comprar? E eu tinha um negócio no meu coração, irmãos, que é meu, né? Que era comprar um terreno para financiar em 30 anos, para depois ter que construir em cima dele mais outro financiamento. Falei: não, meu Deus, tem que ser de outra forma. Talvez aí fosse o entrave. Passou-se o tempo, a igreja orando, eu até sentia vergonha de pular os pedidos de oração, a gente põe na frente, né? Estamos orando pelo pastor Joel, pelo ministério, e pela compra do terreno. Por fim eu mudei o nome, pela resolução do terreno. Isso anos orando. Estava quase pedindo para tirar aquilo. E no início desse ano, para nossa surpresa, passamos em frente, a gente tinha uma placa para venda. Até então nós procurávamos ele, agora a pessoa tinha posto a placa para venda.
Fomos perguntar, eles queriam $59 mil no terreno. $59 mil. Eu disse para o irmão que nos ajudava, falei, oferece para ele 45 mil, eu quero comprar por 50. Pastor, isso no Brasil não funciona, ele é muito americanizado aquele irmão. Isso aqui no Brasil funciona, isso aqui não funciona. Eu falei, meu irmão, fale com ele, ofereça 45 mil, que eu quero comprar por 50 no máximo. E ele pegou e falou, o senhor está mandando, pegou, fez a proposta e mandou. Quando foi a festa na Flórida, nós estamos na Flórida, com o pastor Joel, eu recebo o text message dele, pastor, pode glorificar a Deus. Eles aceitaram a nossa proposta de $45 mil. Falamos com a igreja, 75% está pago. Falta somente 25%, vamos pagar até o mês de fevereiro, março, no máximo acabamos, em nome de Jesus. E agora sim, vamos para a construção. Você pode glorificar a Deus, irmãos, em nome de Jesus? De 190 para 45, porque é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. É no plano de Deus, não é no nosso plano. Deus disse que era, e os profetas passavam, pastor João. Esse terreno eu usarei, essa terra eu usarei, mas não vinha. Só que nós persistimos, porque é no tempo de Deus, para a glória do Senhor. 190 para 45 mil é um terço, né? Um quarto, quase um quarto, né? Do valor. E o pastor que estava lá, pastor, se tivesse comprado naquele tempo, hein, estaria pagando até hoje. Pois é, meu filho, mas no máximo de fevereiro, isso vai estar terminado em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus enviou oferta da igreja de fora. No primeiro dia, ficamos espantados como os irmãos responderam àquela ansiedade para a glória do nome de Jesus, porque é no tempo de Deus. Aleluia. O que aconteceu foi que o dono do terreno morreu e era a filha que queria se livrar do terreno e pôs o advogado e foi tudo feito rapidamente, no tempo de Deus. Se você está valendo trigo no lagar, escuta, não é a sua habilidade que está errada. Não é porque você não tem habilidade, é só porque ainda não é o tempo do Senhor. Já já o anjo do Senhor se manifesta. Já já a direção de Deus vem e as portas começam a ser clareadas. Já já o Senhor estabelece a trajetória e o plano dele e você começa a caminhar sobre as águas em nome do Senhor. Pode haver tempestade embaixo do seu pé, pode haver vento soprando à sua direita ou à sua esquerda, mas o Senhor é o que te sustenta. Ele sustenta a igreja ao longo dos séculos e não é a igreja contemporânea que ele se esqueceu dela. Ele tem um plano para a palavra, ele tem um plano para a revelação, ele tem um plano para a edificação do seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Ele disse agora, dá-me um sinal, se eu tenho achado graça, eu vou trazer um presente para ti, eu vou buscar a oferta para ti. E ele vai lá e busca a oferta pacífica, né? Ele traz a presença do Senhor, traz lá a sua oferta e apresenta diante do anjo do Senhor. Mas até aqui, irmãos, a experiência é de Gideão. Não tocou na sua casa ainda, não tocou na casa de seu pai ainda. Vamos ver rapidamente os versículos, são dentro de um estudo textual analítico. Diz: então Gideão preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha e carne, e pôs um açafate e o caldo pôs numa panela e trouxe-o até debaixo do carvalho e o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos. Aqui é que ele vai entender quem é que está falando com ele, porque ele traz para que o anjo coma, ele traz para que o anjo, de uma forma natural, pois tome aquele produto. Mas é o anjo que diz para ele: você vai me ofertar, então oferta como tem que ser, ponha sobre a pedra. Quem é a pedra, irmão? Cristo. Toda a oferta da lei foi consumada em Cristo. Ele é a oferta da nossa paz. Ele é a oferta do nosso pacto. Amém? Do pacto de Deus conosco. Coloca essa oferta sobre a pedra. Essa oferta pacífica, coloca sobre a pedra. E eu vou te mostrar quem é que está falando com você. Quando você traz o presente, quando você traz a habilidade, quando você traz o seu tudo e põe sobre a pedra, irmão, Deus desce fogo do céu, consome, recebe e glorifica o nome dele da sua vida. Aleluia. Já não é mais o seu braço, já não é mais a sua habilidade, agora é o pacto do Senhor com você. É a oferta de pacto, é a oferta de aliança do Senhor com você. Deus tem aliança com a igreja, você é igreja, portanto ele tem
aliança com você. Se Ele te chamou para servir na igreja, irmão, pode passar 10, 20, 30 mil, pode chegar mais gordo, mais magro, mais alto, mais baixo. A aliança de Deus é com você, não é com outro. Já Deus, glória. Ou pode passar todos os seus irmãos diante de você. Pode passar com forma de general. O Senhor fala ao coração do homem de Deus: escuta, não vá por vista não. Tem um pastorzinho lá atrás que está cuidando das ovelhas. Com ele é o meu pacto. Para ele eu te trouxe a casa de Jessé, para ungí-lo como meu rei. Bendito seja o nome do Senhor. Deus não tinha pacto com os filhos de Jessé? Tinha. Deus não tinha pacto com a casa de Jessé? Tinha. Mas o pacto de Davi era de Deus e Davi. E não tinha ninguém que podia impedir. Quando Deus tem pacto, irmãos, Ele vai. Deixa eu te falar profeticamente. O pacto de Deus conosco para sempre é de restauração. Ele tem pacto de restauração. Muitas vezes nós ficamos saudosos. Ai, se fosse como no dia dos nossos pais, como os antigos pastores. Aleluia, glória a Deus. Que exemplo nós temos dos nossos pastores antigos. Que gostoso é estudar a vida destes homens de Deus. Mas escuta, Gideão, existe Baais, Balaíns que estão entrando dentro da igreja, e Deus conta é com você, não é mais com os pais. Os pais já passaram, agora somos nós que temos que nos colocar na presença de Deus como eles se colocaram, sem se desviar. Porque no caso de Jessé, eles tinham, no caso de Gideão, o seu pai tinha se desviado, se desviou ao ponto que elegeu dentro da sua terra altar de sacrifício a Baal. E os seus empregados, os seus servos, sabiam, participavam, comia da mesma oferta e não fazia nada diferente. Mas Deus viu. O povo aceitava, mas Deus não. Não, coisa triste é quando nós queremos agradar o povo e achamos que Deus está aceitando. Coisa triste é quando alguns deixam no seu departamento, na sua congregação, na sua igreja, entrar os baais para que o povo esteja contente, mas Deus não aceita. Deus não aceitava. Deus não tinha perdido a casa, como Gideão apresentou a sua casa. Não é? No versículo 15, Deus tratou com a casa de Gideão. Ele disse: olha, Senhor, a nossa tribo, eu sou da tribo de Manassés, e a minha família é a mais pobre. Ele apresentou a família. Ele apresentou a família. Cuidado, às vezes nós estamos tão preocupados com a igreja que não apresentamos a família. Às vezes nós temos muito mais tempo, paciência com a esposa dos outros do que com a nossa própria esposa. Temos mais paciência com os filhos. Vai estar desse menino, está quebrando tudo na igreja. É uma paciência tremenda com ele, porque é filho do irmão e tal. Mas na casa dele, se o filho pisar um pouquinho fora da linha de giz e ficar no chão, a reação não é de paciência. Não. Não seja assim, não perca a tua família, cuide dela primeiro. Ela é a coluna do seu ministério. Sem ela, o seu ministério é manco. Vou repetir: cuide da sua família, porque sem ela, o teu ministério é manco. Eu conheci, ao longo da minha curta história de vida, alguns pastores mancos no ministério por causa de família. Você via alguns filhos cantou pra gente. Você via e o ministério foi enterrado, foi parado. Ele queria deslanchar, mas não podia por causa da família. Amém ou não? Irmãos, eu estou exagerando aqui. Quantos têm vivido isso? Tem visto isso? Aleluia. Restaurar, irmãos, é restabelecer a importância da nossa família. Nós vivemos hoje num tempo de individualismo. E esse espírito de individualismo tem entrado em algumas casas.
onde o pai é o pai, a mãe é a mãe, o filho é o filho, cada um tem o seu rol. Até tanto eu tenho a autoridade sobre ele, agora não tenho mais, porque a nova sociedade, a sociedade contemporânea, a igreja moderna não permite. Não, meu irmão, quem estabelece a sua autoridade como pai, como ministro, como mãe, como servo de Deus, é a palavra de Deus. Está estabelecida aqui os nossos rolos. Amém. Glória a Deus. Amém? Eu não quis aqui tomar tempo mostrando a presença, a eficiência do pai, da mãe, não, mas está aqui, é a palavra de Deus. É pela palavra que você vai restabelecer, é pela palavra que você vai reedificar, para que possa fazer na casa de Deus. Gideão está trabalhando, valendo trigo no lagar, mas ele não esquece quem ele é, ele não esquece a sua família, e ele, embora indiferente naquele momento com a situação do seu pai, já Deus vai usar ele para poder restabelecer a família do seu pai. Vou repetir, já Deus vai usar ele para restabelecer o que é a família do seu pai. Irmãos, na Bíblia, algumas gerações do povo de Deus que se perderam por causa dos pecados dos pais. A oração de confissão de Daniel, quando o povo está no exílio, é essa: os nossos pais pecaram e nós nos apartamos dos teus caminhos. E Deus borra uma geração toda por causa da falta de compromisso, porque tinham esquecido o compromisso com Deus. Amém? E Deus levanta novamente a geração de filhos para restabelecer. Os filhos daqueles que tinham se apartado, foi o que Deus se levantou. Isso me dá esperança para a América, irmãos. Porque ainda que os pais se apartaram, Deus tem Gideões dentro da América. Deus tem filhos para levantar. Uma geração de filhos que queiram novamente voltar à palavra de Deus. Às vezes, humanamente falando e filosoficamente falando, nós olhamos para a situação e falamos, não tem mais jeito, é irremediável. Não, Deus levanta uma nova geração. Deus levanta através de 2, 3, 5 Gideões e começa a levantar uma nova geração. E a América ainda pode voltar a ser a porta-voz do Evangelho sobre a face da terra. Hoje ela está acolhendo até extremista islâmico, mas Deus pode consertar isso. Deus pode consertar isso, se nós estivermos dispostos a pôr as nossas habilidades na mão do Senhor. Amém? Quando Gideão traz então o anjo a sua oferta, o Senhor manda que ele coloque sobre a penha, ele verte o caldo, não é? E o anjo do Senhor estende a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne, os bolos, asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne, os bolos, asmos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Daqui para o versículo 22 tem um gap, tem um espaço de tempo que nós não percebemos. Amém? Porque aqui o anjo desapareceu, foi-se, recebeu a oferta, manifestou quem é a sua divindade na forma que consumiu aquela oferta. Amém? De certo, irmãos, não era novo para Gideão isso. Ele sabia que essa era a manifestação de Deus. E às vezes é isso mesmo que Deus faz conosco. Nos leva até entendermos o seu plano e o seu propósito, e nós ficamos meditando naquilo por um tempo até que ele se apresente de novo. Então, versículo 22, viu Gideão que era o anjo do Senhor. Como nós estamos numa narrativa, não é? Dá a impressão que Gideão sabia todo o tempo que era o anjo do Senhor. A prova que ele não sabia é agora, quando o versículo 22 nos deixa saber que ele só agora, depois do sacrifício, é que percebe que é o Senhor. Amém? Até na forma, ele trouxe inconscientemente uma oferta, um presente, achando que estava presenteando o homem. Quantas vezes nós achamos que vamos presentear o homem, mas escuta, você está tratando com o servo de Deus, com o enviado de Deus, com aquele que Deus pôs para te dirigir e para te guiar. No caso aqui, era o próprio anjo do Senhor. E Gideão se desperta para isso. Ah, Senhor Jeová,
que eu vi o anjo do Senhor face a face. A teofania que permitiu Gideão ver o Cristo no Antigo Testamento, rosto a rosto, face a face. Não é? Gideão não precisava mais cantar sempre que eu leio a história de Cristo. Não. Ele tinha visto o Senhor face a face. E disse: agora vou morrer. Mas aí a oferta de paz já tinha sido entregue. Veja o versículo 23. Por isso ele diz: paz seja contigo, Gideão. Não temas, não morrerás. O Senhor transformou aquela oferta em uma oferta de paz aceitável. E agora podia tratar com Gideão. Ele deu a ordem. Ele edifica um altar. Quantos altares, irmãos, nós temos edificado ao longo da nossa vida? De uma maneira prática, altar é o ponto de contato, de experiência, de presença de Deus. De uma maneira prática, não estou falando de uma maneira teológica, não, prática. São aquelas experiências pelas quais nós passamos, que quando passamos de novo, já sabemos onde é que está o altar. Já sabemos como a presença de Deus está ali. Já podemos invocar a presença do Senhor. Já não temos que novamente passar pelo processo. O altar aqui, na condição de Gideão, foi o resultado de um processo. Ele terminou o processo com o altar edificado na presença de Deus. Essa lição está aprendida, comida e vivida. Agora eu posso seguir para outra. E quando precisarem passar por ela novamente, eu posso voltar a esse altar, que a presença de Deus está ali. É isso que nos dá a condição de sabermos do respaldo de Deus à nossa vida e ao nosso ministério. Sabe? Estamos na escola bíblica de Hebreus. Às vezes nós começamos a naturalizar muito o nosso ministério, a fazer as coisas de forma natural, automática, esquecendo-nos do altar. Quando pessoas às vezes vêm a nós trazendo o seu problema, se nós não temos um altar naquela área, dificilmente nós nos identificaremos com ela. E aí damos regras. Não, faz assim, 2, 3, 4. Em 3 passos você resolve isso. E eliminamos o processo. Não enxergamos o processo de Deus na vida dela, porque nós não passamos por ela. É por isso que a vida ministerial é uma vida de constante experiência com Deus. Ela tem que ser uma dinâmica de experiências com Deus. Ela não pode se tornar um ofício como era no tempo da monarquia. Não era possível, obrigado, não era possível que você seja um ministro da época dos anos do século XIV. Não. Lá, e por isso que era tantas aberrações que se via, a maior parte dos pastores, dos ministros religiosos eram funcionários da monarquia e do rei, sustentado pela monarquia e pelo rei. Não, irmão, Deus não quer ministro dessa qualidade. Deus quer ministro de altar, que tem experiência, que quando se vem a falar com ele, ele sabe o sacrifício que foi aceito e conhece a manifestação de Deus em resposta ao sacrifício, e então pode levar a outros. Amém? Amém ou não? Amém. No segundo horário estaremos falando da restauração da casa. Esse foi o primeiro horário, dentro do que foi as experiências, as habilidades, a manifestação de Deus e a própria vida de Gideão agora como oferta a Deus. Gideão chegou a um ponto que agora ele devia se arriscar, pois pela palavra de Deus. Já cortaram o pescoço aqui na minha frente, disseram que minha primeira hora já foi, é isso, pastor? Fique sobre seus pés, por favor, em nome de Jesus, vamos fazer uma oração.